Capítulo 6, Grazie Signori, parte 1. Em seu livro Mortal Lessons, o médico Richard Selzer escreve: Estou em pé junto ao leito onde jaz uma jovem. Seu rosto em pós-operatório, sua boca retorcida com paralisia, tem um quê de palhaço. Um minúsculo ramo do seu nervo facial, aquele que controla os músculos da boca, foi removido. Ela ficará assim daqui em diante. O cirurgião havia seguido com religioso fervor a curvatura de sua carne, e isso eu podia garantir. No entanto, para remover o tumor de sua bochecha, tive de cortar aquele nervinho. O jovem esposo dela está no quarto. Ele está em pé ao lado oposto da cama e juntos eles parecem habitar a luz vespertina da lâmpada, isolados de mim num mundo particular. Quem são eles? Pergunto a mim mesmo. Ele e esta distorcida boca que fiz, que olham-se um ao outro tão generosamente, com tanta avidez. A jovem então pergunta: Minha boca vai ficar assim para sempre? Sim, eu respondo. Vai ficar assim, porque o nervo foi cortado. Ela sente e silencia, mas o jovem sorri. Eu gosto, ele diz, acho uma gracinha. De repente, sei quem ele é. Compreendo e baixo os olhos. Não devemos ser ousados na presença de um Deus. Sem nenhum constrangimento, ele se inclina para beijar aquela boca torta e estou tão perto que consigo ver como ele entorta seus próprios lábios para se ajustar aos dela, para lhe mostrar que o beijo deles ainda funciona. Desde que li essa passagem, tem me assombrado a imagem do marido entortando a boca e retorcendo os próprios lábios para um beijo íntimo com a esposa paralisada. Porém, algo me escapou até que um dia, em oração, me veio à memória de forma renovada a violência ocorrida numa colina do lado de fora das muralhas da velha Jerusalém. O corpo mutilado do filho está suspenso, exposto ao escárnio do mundo. Ele é um blasfemador de Deus e um sediciador do povo, que morre em desgraça. Seus amigos estão dispersos, sua honra estilhaçada, seu nome motivo de zombaria. Ele foi abandonado por seu Deus, debaixo absolutamente só. Arrastam-no para fora da cidade santa e pelos meandros aos quais pertence gente como ele. O Cristo maltrapilho é tratado grosseiramente, empurrado de um lado para o outro, açoitado, cuspido, assassinado e enterrado em meio aos da própria laia. A fim de dramatizar a sua morte, alguns pintores cristãos concederam ao Cristo crucificado um olhar dirigido para o alto e uma boca contorcida. Usaram pigmento vermelho para fazerem gotas de sangue realistas fluírem de suas mãos, pés e de seu lado. Em 1963, um amigo me deu um crucifixo de grande valor. Um artista francês havia entalhado em madeira com grande cuidado as mãos de Jesus na cruz. Na Sexta-feira Santa, os artistas romanos entalharam. Ah, Deus, como entalharam! Nosso irmão Jesus sem qualquer cuidado. Nenhuma arte foi requerida para bater os pregos com os martelos, nenhum pigmento vermelho necessário para fazer o sangue de verdade jorrar de suas mãos, pés e de seu lado. Sua boca se contorceu e seus lábios ficaram retorcidos no mero ato de erguê-lo naquela cruz. Nós já teologizamos tanto a paixão e a morte desse homem santo que não enxergamos mais o vagaroso rasgar dos tecidos, o alastramento da gangrena, sua sede exacerbada. Em sua obra monumental, The Crucified God, Jurgen Moltmann escreve: Tornamos a amargura da cruz, a revelação de Deus na cruz de Jesus Cristo, tolerável para nós mesmos, aprendendo a compreendê-la como uma necessidade do processo da nossa salvação. Roslyn e eu estamos caminhando ao longo da Royal Street, no bairro francês de Nova Orleans, adjacente à infame Bourbon Street, com seus entrepostos de jazz, lojas de camisetas e sex shops. A Royal é pontuada de lojas de antiguidades. Venha ver isso, diz o antiquário. A Vênus custa mais, mas este Cristo crucificado de marfim é bonito ao seu modo, especialmente contra um fundo roxo. E quanto mais o reproduzimos, mais esquecemos a respeito dele e da agonia da sua terceira hora. Transformamo-los em ouro, prata, marfim ou o que quer que seja, a fim de nos libertarmos da sua agonia e morte como homem. Aquele que não conheceu o pecado
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cada espécie de pecado e suas consequências, a doença e a enfermidade de todo tipo, a dependência de drogas, o alcoolismo, os relacionamentos partidos, a insegurança, o rancor, a luxúria, o orgulho, a inveja, o ciúme, o câncer, a osteoporose, a artrite e assim por diante, foram experimentados e levados por aquele que era como um de quem os homens escondem o rosto desprezado, como disse bem Isaías, capítulo 53, verso 3, que conheceu o ápice de uma agonia que ninguém jamais sonhou, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Jesus Cristo, pregado no madeiro, transferiu nossa dor para a paz da graça. Ele fez a paz através do sangue da sua cruz. Jesus viajou aos mais distantes recessos da solidão. Em seu corpo alquebrado, ele levou sobre si os seus pecados e os meus. Toda separação e perda, todo coração quebrado, toda ferida de espíritos que se recusam a fechar, todas as dilacerantes experiências de homens, mulheres e crianças ao longo dos milênios da história. Jesus é Deus. Você e eu somos formados da argila da terra e do beijo de sua boca. O que diremos diante de tamanha efusão de amor? Como responderemos? Em primeiro lugar, o amor de Cristo e de seu evangelho de graça chama a uma decisão pessoal, livre e não convencional. Responder é reconhecer que o outro tomou a iniciativa e lançou o convite. A abertura do outro tornou a resposta necessária. O outro, no entanto, não é um vendedor itinerante vendendo quinquilharias na sua porta. É Cristo oferecendo uma oportunidade única na vida. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Há um poder extraordinário no ato de contar histórias, um poder que estimula a imaginação e forma uma impressão indelével na mente. Jesus emprega um conjunto de histórias, conhecidas como parábolas de crise, para lançar uma advertência, um chamado ao arrependimento, devido ao adiantado da hora. Jesus diz: um maremoto está se aproximando e vocês estão vagueando pelo terraço, fazendo festa. Ou, como coloca Joaquim Jeremias, vocês estão se banqueteando e dançando em cima de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. A crise iminente torna um adiamento inconcebível. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Na parábola do banquete de casamento, o convidado que não está trajando roupa de festa é arrastado à força pelos leões de chácara e arremessado porta fora. A roupa de festa é o arrependimento. Revistam-se com ela hoje, antes de sua morte, do dia antes que o dilúvio comece. Vistam-no hoje. A exigência da crise é a conversão. Roma está em chamas de Jesus. Largue a vadiagem, mude de vida e venha até mim. Quando um tornado vem devastando ruas acima, não é hora de parar para cheirar as flores. Abra mão dos velhos tempos que nunca existiram, uma igreja organizada que você nunca frequentou, virtudes tradicionais que você nunca praticou, obediência legalista que você nunca observou, que a ortodoxia estéril que você nunca aceitou. A velha era já passou, a decisiva intervenção de Deus já aconteceu. A pessoa que percebe a gravidade da situação sabe que a decisão não permite qualquer adiamento. O contador de histórias nos chama não ao medo, mas à ação. Não se apegue a bijuterias baratas quando a pérola de grande valor está sendo oferecida. Quando a própria existência de uma pessoa está sendo ameaçada, quando ele ou ela estão no limiar de uma ruína moral, quando está tudo em jogo, a hora chegou para um momento de decisão ousado e resoluto. Na parábola dos talentos, os 3 servos são chamados para prestar contas do modo que usaram os dons confiados a eles. Os 2 primeiros utilizaram seus talentos de modo ousado e empreendedor. O terceiro,
que prudentemente embala seu dinheiro e o enterra tipifica o cristão que deposita sua fé num recipiente hermeticamente fechado e sela a tampa. Ele ou ela manqueja pela vida com base nas lembranças da escola dominical e recusa teimosamente o desafio do crescimento e da maturidade espiritual. Não disposta a correr riscos, essa pessoa perde o talento confiado a ela. O Senhor queria que seus servos assumissem riscos, ele queria que eles apostassem com seu dinheiro. Numa parábola manifestamente polêmica para sua audiência judaica, Jesus conta a história de um administrador ardiloso. Somos apresentados a um defraudador que, para cobrir suas trilhas, lava o dinheiro do seu empregador falsificando registros contábeis. E Jesus elogia o criminoso. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então mandou-o chamar e lhe disse: Que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois meu senhor me tira da administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 sacos de azeite. Então disse: Toma tua conta, te assenta depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quantos deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma tua conta e escreva 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Lucas 16, do 1 ao 8. Homens e mulheres cuja visão de mundo está condicionado pelo índice da Bolsa de Valores são mais sagazes do que os discípulos em jornada espiritual. Os descrentes nos suplantam estrondosamente, imitem a esperteza deles. Jesus não desculpou a atitude do administrador, mas admirou sua iniciativa. Ele não permitiu que uma trágica sequência de eventos se desenrolasse, mas fez o que tinha de fazer, por inescrupuloso que fosse, para garantir uma nova vida para si mesmo. Sem nutrir ilusões, ele faz o máximo a partir do pouco que lhe resta. O mordomo desonesto, que ao saber que será despedido, falsifica a contabilidade do seu patrão para garantir outro emprego, é elogiado precisamente porque fez alguma coisa. O ensinamento central não diz respeito à moralidade, mas à apatia. Aqui está um homem que se encontra em meio a uma crise e, em vez de chafurdar em autopiedade, age de modo empreendedor. Os convidados que não respondem ao convite do banquete do rei são rapidamente dispensados e outros são convidados. A resposta imediata é o estado de espírito do reino. O choque criativo lança um convite que leva à decisão e à ação. A maior parte de nós adia uma decisão esperando que Jesus se canse de esperar e que a voz interior da verdade acabe contraindo laringite. Dessa forma, a conclamação das parábolas de crise permanece suspensa, num estado de ansiedade, uma vez que não optamos nem contra nem a favor da nova dimensão de vida aberta para nós. Nossa indecisão cria mais problemas do que os resolve. Indecisão quer dizer que paramos de crescer por um período indefinido de tempo, ficamos travados. Com a paralisia da análise, o espírito humano começa a murchar. A consciência clara da nossa resistência à graça e da nossa recusa em permitir que o amor de Deus faça de nós quem realmente somos produz uma sensação de opressão. Nossa vida se torna fragmentada, inconsistente, carente de harmonia e fora de sincronia. O verme se revolve. A segurança experimentada de se permanecer num lugar familiar desaparece. Somos pegos entre a cruz e a espada. Como resolvemos esse dilema? Não resolvemos. Não somos capazes de forçar nossa vontade a aceitar a graça. Não há palavras mágicas, fórmulas testadas ou esotéricos ritos de passagem. Apenas Jesus Cristo nos liberta da indecisão. As Escrituras não oferecem qualquer outra base para a conversão que não o magnetismo pessoal do Mestre. Certa manhã, misteriosamente movido pela graça, um jovem decide tentar orar. Por 5 minutos ele se dispõe a se expor e calar. E Jesus sussurra: A hora é agora.
O mundo irreal dos sapatos Gucci, dos sorvetes Häagen-Dazs e dos jeans Calvin Klein, de coletes de pele de castor, tapetes persas, roupas debaixo de seda e da Copa do Mundo está passando. Agora é a hora de parar de correr freneticamente em quatro direções diferentes, como o cavalo de Lancelote, e lembrar em meio à quietude que apenas uma coisa é necessária. Agora é a hora de uma decisão pessoal, de uma resposta criativa à minha palavra.